guys sing with me? There's a light in the darkness when it all seems hard to bear. Do not fear. Há consolo na dor. Comigo! Busque a Cristo em cada. Te podrá sanar tu alma hará crecer. Ven, muéstrale fe. Ve con el Señor, hallarás poder, mira hacia Él. Look unto Christ. Él te da esperanza cuando piensas que no puedes más, te aliviará. He will give you the courage when you're scared and they throw you to the night. He is the light. Look unto Christ. He will heal your soul and bring you back to life. Tente encontrar. Ele vai te ouvir e tudo mudar se a Cristo buscar. Mira hacia olhar pro alto, se elevar, seguir sua voz. Descobrir. Calm your fears and lift your souls and help you see. Open up your heart and look unto Christ. Te podrá sanar tu alma hará crecer. Tente encontrar. Ele vai te ouvir e tudo mudar se a Cristo buscar. Mira hacia Él. Look unto Christ. Look unto Dê um passo à frente se algo bom aconteceu com você hoje. Dê um passo à frente se alguém fez um elogio a você hoje. Dê um passo à frente se você ministrou alguém hoje. Dê um passo à frente se você confia facilmente nas pessoas. Dê um passo à frente se você já sentiu ansiedade, dúvida ou medo. Dê um passo à frente se você já recebeu uma resposta a uma oração. Se você sabe que Deus tem um plano para você. Se você decidiu se arrepender. Se você gostaria de ter um relacionamento melhor com sua família. Se não sabe muito bem como reconhecer o Espírito. Se você já teve o sentimento de que ninguém realmente o entende. Se você já se sentiu sozinho. Se você buscou Jesus Cristo durante uma dificuldade. Se já questionou o seu valor. Dê um passo à frente se você sabe que Jesus Cristo
step forward if you trust Jesus Christ. Look unto Christ in every thought. Doubt not, fear not. Que bênção estar com vocês hoje. Sou o presidente Farnes e queria expressar meu amor por vocês. Oro para que sintam esse amor e também o amor que seu Pai Celestial tem por vocês e que possam sentir isso dia após dia. Adorei o tema dos jovens este ano. Busque a Cristo. A frase está em Doutrina e Convênio 6,36 que diz: buscai-me em cada pensamento. Não duvideis, não temais. Os profetas prometeram que ao buscarmos a Cristo, nossas incertezas e temores sumirão. E eu sou a presidente Freeman. Estamos em outubro e esta é a época do ano em que nos lembramos e refletimos sobre tudo o que aprendemos com o tema deste ano, Busque a Cristo. Eu quero que vocês pensem quais experiências vocês tiveram neste ano com esse tema. Para mim, um dos meus momentos favoritos neste ano foi em uma pequena ilha da Micronésia, onde um grupo de jovens cantou essa música para mim. E talvez o seu tenha sido no acampamento das moças, ou talvez o seminário, ou quem sabe o FSY. Esperamos que hoje vocês reflitam sobre esse tema e de como ele fez uma diferença em sua vida. Tive a oportunidade de falar com vários grupos de jovens esse ano e ensiná-los um pouco sobre a chegar-se a Cristo, buscá-lo e sentir o poder e a confiança que eles recebem quando se voltam para Cristo em todas as coisas. Ao ensinar sobre isso, percebi o que o presidente Holland chama de a palavra mais encorajadora da língua cristã, ou seja, o arrependimento. E quando nos achegamos a Cristo, nós nos arrependemos em cada ação pequena e simples. Ao lermos as Escrituras e fazermos nossas orações, pensamos coisas boas e realizamos boas ações. Ao fazermos isso, estamos nos arrependendo. Penso que muitas vezes a dificuldade que temos com o arrependimento é porque não nos achegamos realmente a Jesus Cristo. Vocês percebem que os jovens estavam dando os passos pequenos e simples em direção ao Salvador? Dar esses pequenos passos em direção a Ele faz toda a diferença. Quando abandonamos certos comportamentos e quando queremos mudar nossa vida, não sentimos plenamente a alegria que deveríamos sentir se nos achegássemos realmente ao Salvador. Isso é tão bom e eu gosto dessa ideia de nos achegarmos a Ele constantemente durante o dia. E se nós fizermos isso e deixarmos que Ele direcione nossos passos, os milagres vão acontecer, coisas incríveis vão acontecer em nossa vida. Estamos aqui, bem próximos do templo de Kirtland. Estamos estudando sobre este templo no Vem e Segue-me. E sobre como naquele tempo, enquanto a igreja crescia e o reino era edificado, os santos estavam sofrendo grandes perseguições. Foi uma época de dúvida e medo para todos eles. Eles precisavam decidir-se a chegar a Cristo e todos os dias se lembrar de que essa era a causa deles e é o que fazemos todos os dias. Nós temos esse sentimento de tristeza e angústia e quanto mais vezes nos achegamos a Cristo, mais paz e alegria teremos na vida. Sim, é a pura verdade. E uma das minhas histórias favoritas aconteceu bem aqui. E foi quando eles falaram sobre construir esse templo, quando eles oraram e se prepararam para isso. Um dos motivos pelo qual eles queriam construir esse templo era porque lhes havia sido prometido que eles seriam investidos de poder se construíssem uma casa ao Senhor. Então, eles todos começaram a trabalhar. Na verdade, eles vieram direto para esse terreno e começaram a cortar as árvores. Todos estavam entusiasmados, mas quem estava mais animado era Hiram Smith, o irmão mais velho de Joseph. Ele correu para casa, pegou uma ferramenta e voltou correndo para o terreno. Sua mãe perguntou aonde ele estava indo e Hiram disse: estamos nos preparando para construir uma casa para o Senhor e eu quero ser o primeiro a começar a trabalhar. A construção dessa casa se tornou seu propósito, seu trabalho e sua causa. E eu acho que esse entusiasmo foi extraordinário. Eu gosto muito do fato de como se voltar para Cristo os ajudou a vencer a dúvida e o medo de tudo que estava acontecendo. Mas também lhes deu um propósito. E para Hiram, dar o próximo passo em direção ao Senhor significou pegar uma pá e começar a trabalhar.
E então, o que representa a sua pá? O que vocês vão fazer para ter esse tipo de entusiasmo? Vamos decidir hoje, dar aquele passo em direção ao Salvador. Ele está pronto para ajudar. Ele está pronto e preparado. Confie nele, sinta o poder, a força e a paz que ele nos dá, o consolo que sentimos ao nos achegarmos a ele. Então, agora você nunca esteve aqui, não é? Não. E estamos bem aqui no templo de Kirkland. E eu acho que vai ser divertido conhecer o interior do templo. Claro, certo? eu adoraria. Então vamos lá. Este é um local sagrado. Coisas sagradas aconteceram aqui. Em 3 de abril de 1836, Jesus Cristo apareceu a Joseph Smith e Oliver Cowdery. E depois enviou seus profetas como Moisés, Elias o profeta, e eles restauraram as chaves da coligação de Israel. A história de Kirtland é a história de Cristo. Eu gostaria de abrir a sessão 109, já que estamos exatamente no lugar onde aconteceu a oração dedicatória. Um dos meus favoritos versículos é o versículo 22, que diz: "E rogamos-te, Pai Santo, que teus servos saiam desta casa armados de teu poder e que teu nome esteja sobre eles e tua glória ao redor deles e que teus anjos os guardem." Os templos sempre foram e continuam sendo lugares de força e refúgio. Os templos nos ajudam a vencer o medo e a dúvida e a buscar a Cristo. Adoro esse versículo. Oro para que sempre nos lembremos do poder que está disponível para nós, mesmo durante as reuniões sacramentais. Acho que esse versículo ganha vida quando tomamos o sacramento. Tomamos sobre nós o seu nome e que a sua glória esteja sobre nós. E depois podemos tomar o sacramento e realizar mais coisas e ser melhores com seus anjos nos protegendo. Convidamos vocês hoje para assumir essa responsabilidade de tomar sobre si o seu nome de maneira mais plena e de buscá-lo em cada pensamento. Talvez tenhamos que começar cada dia de um jeito diferente. Nós oramos, começamos nosso dia buscando a Deus. Ou talvez vocês tenham o desejo de se comprometer a estudar as Escrituras diariamente, ler pelo menos um versículo cada dia. E se pudéssemos entrar no templo ou nos qualificarmos para receber uma recomendação? E se fizermos nossa história da família? E se dermos esses pequenos passos em direção a Cristo? Sim, outro passo é viver de modo a convidar o Espírito Santo para ser seu companheiro constante em todos os lugares e em tudo o que fizerem. Ao experimentarmos essa presença constante, sentiremos um desejo sincero de buscar a Cristo com todo o coração. E talvez haja aspectos da nossa vida que ainda precisem ser resolvidos. Peço e convido vocês a deixarem de fazer essas coisas erradas, a chegar-se totalmente a Cristo e permitir que Ele os cure, do jeito que somente Ele sabe fazer. Talvez seja bom vocês receberem uma bênção paterna ou receber uma bênção patriarcal. Marquem uma entrevista com seu bispo para que ele os ajude a entender qual é o próximo passo para receber essa bênção e ouvir a voz do Senhor especificamente para vocês. Talvez vocês precisem perdoar alguém, ou talvez o próximo passo seja se matricular no seminário para se achegar mais a ele. Sim, você é professora do seminário, não? Eu fui professora do seminário, sim. O seminário é uma das coisas que eu mais gosto. Talvez vocês podem decidir se preparar desde já para servir uma missão e continuar nessa obra grandiosa de coligar e fortalecer os santos. Minha missão significou tudo para mim, fez toda a diferença em minha vida e oro para que realmente considerem o que isso pode significar para vocês ao se achegarem mais a Ele. Às vezes o medo e a dúvida podem voltar. Por isso precisamos nos lembrar de dar esses passos simples em direção a Ele, nos achegarmos realmente a Cristo e entender a força que Ele nos promete. Os primeiros santos, Hiram, Joseph, eles também sentiram medo e tinham preocupações. Mas foi o fato de se concentrarem nas coisas pequenas e simples, junto com o entusiasmo e alegria com que agiam, que permitiu que dúvidas e medos desaparecessem. Eu gosto muito quando pensamos neste edifício, neste terreno e nos lembramos de Hiram. Hiram sabia de seu propósito. Se estivéssemos em 1836, eu diria a todos vocês, peguem a sua pá. Mas estamos em 2025 e hoje, ao refletir sobre isso, o que significa pegar a sua pá? Talvez signifique aceitar um desses convites que falamos
e assim se aproximar mais de Jesus Cristo. E simplesmente se aprofundar o teu relacionamento com Ele. Agora, o presidente Jeffrey R. Holland, presidente do Quórum dos 12 Apóstolos, vai lhes dizer algumas palavras e prestar o seu testemunho. Prestem atenção aos sentimentos e pensamentos que tiverem enquanto ele fala com vocês. Prometo que vão descobrir quais mudanças pequenas e simples vocês podem fazer em sua vida para sentir seu amor. Assim que o presidente Holland terminar seu testemunho, uma pergunta aparecerá na tela. Nós esperamos que vocês, incluindo aqueles que estão assistindo à transmissão, possam responder a esta pergunta. Como buscar a Cristo os ajudou em momentos difíceis? E o que você vai fazer hoje especificamente para continuar a buscá-lo? Eu sei que Jesus Cristo é a nossa força, que o Espírito Santo não nos abandonará se ouvirmos e respondermos aos seus sussurros. Eu sei que seremos conduzidos a buscar a Cristo em cada pensamento. E eu presto meu testemunho disso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. O céu e a terra se uniram para abençoar o povo de Kirtland. Oro para que o céu e a terra se unam por vocês enquanto se achegam mais a Cristo. Ele vive, e seu maior desejo é receber vocês. Acheguem-se a Ele. Busquem-no em cada pensamento. Permitam que esses medos e essas dúvidas se desvaneçam. Prometo a vocês que isso acontecerá à medida que se voltarem plenamente a Cristo e confiarem nele para viver. Jesus vive. Ele é o Cristo. Testifico disso em nome de Jesus Cristo. Amém. Estou feliz por estar com os presidentes Farnes e Freeman para os comentários finais sobre o nosso tema Buscai-me em cada pensamento. Não duvideis, não temais. Sou tão velho que muitos jovens devem ter saído quando souberam que um homem da minha idade ia participar. De fato, faz sentido ter um velho como eu em um programa para os jovens, especialmente com este tema. Esse mérito se resume ao pequeno pensamento que a irmã Holland tinha sobre sua mesa de cabeceira. Dizia o seguinte: os anos ensinam lições que os dias ainda não aprenderam. Vamos pensar por um momento nos meus anos e nos seus dias. Esses anos no programa das moças e no sacerdócio arônico devem ser alguns dos mais felizes de toda a sua vida. Podem ser anos de diversão, de certa liberdade e pouca responsabilidade. Porém, desde o começo desse período, nos deparamos com escolhas e ações que definirão nossa vida e futuro. Começamos aos 11 ou 12 anos com poucas dificuldades. E aos 19 ou 20, já tomamos quase todas as decisões, exceto 2 ou 3 das mais significativas de nossa vida. Vocês começam na casa dos seus pais, vivendo conforme suas expectativas, com uma rotina escolar e calendário da igreja semelhantes a de outros jovens da sua idade. No entanto, começam a surgir tarefas mais sérias e exigentes. Seus pais e líderes da igreja querem saber quem são seus amigos, pois por volta dos 16 anos, você pode começar a namorar. E quem você vai namorar? Seus amigos. É por isso que não queremos nada sério cedo demais. Por quê? Porque você já vai ao templo para fazer algumas ordenanças e mais tarde também irá ao templo para receber sua investidura. A vida certamente nunca mais será a mesma depois de abraçar as promessas que fazemos ao Pai Celestial no templo. Ao alcançar maturidade física, emocional, educacional e social, a missão nos leva aos 20 anos de idade e o que chamo de década decisiva chega ao fim. Passo por uma pausa aqui para dizer que espero que vocês estejam prestando atenção à responsabilidade crescente sobre a qual estou falando. Por exemplo,
A forma como vocês vivem depois de voltar do templo e de sua missão será um indicativo de como seu senso de responsabilidade está se desenvolvendo e do que o Senhor pode confiar a vocês no futuro. Agora, aproveitando este ponto, eu quero dizer a todos vocês que a decisão de servir a uma missão foi a experiência mais transformadora e impactante que tive na minha vida. Posso afirmar que nenhum jovem foi mais influenciado por uma missão do que eu fui. Todas as coisas boas que aconteceram comigo a partir dali vieram por causa daqueles 2 anos de serviço na Grã-Bretanha. O verdadeiro pote de ouro no fim do arco-íris é esta combinação de experiências: receber sua investidura no templo e servir uma missão. Existem várias razões para isso, mas a principal é que a obra é a obra de Deus. Ele já os conhece e talvez pela primeira vez em sua vida vocês possam conhecê-lo. Tenho que encerrar agora, ou passaremos o dia inteiro aqui, mas lembrem-se, minha missão significa absolutamente tudo para mim. Toda essa conversa teve o objetivo de nos concentrar no tema que temos estudado o ano todo. Buscai-me em cada pensamento. Não duvideis. Não temais. Hoje estou em Kirtland, Ohio, a serviço da igreja. E como os santos que enfrentaram dificuldade aqui na década de 1830, teremos que tomar decisões rápidas, que em alguns casos serão importantes para o resto de nossa vida. Reflita na diferença que isso faz na vida de milhões de pessoas hoje. Graças àqueles pioneiros que continuaram seguindo em frente, apesar da oposição. Mas alguns não fizeram isso, nem permaneceram com a liderança da igreja. Aqueles que se desviaram representam uma parte triste da história da igreja e das famílias. Alguns esqueceram o convite de Deus. Buscai-me em cada pensamento. Não duvideis. Essa é uma das passagens mais valiosas das Escrituras que podemos ensinar a um rapaz ou moça que está nesta década decisiva, ou em qualquer década. Mesmo hoje, vemos alguns adultos que duvidam de maneira desnecessária, imprudente e, no fim, fatal para a sua vida espiritual. Seja jovem ou adulto, alguns estão se afastando das ordenanças de salvação e dos convênios sagrados pelos quais Cristo morreu e que prometemos viver. Por último, não temais. Se refere à tentação com a qual todos podemos nos identificar. Cada um de nós tem motivos para sentir medo em algum momento. A presidente Freeman, o presidente Farnes, a primeira presidência e o Quórum dos 12, seus pais, consultores e professores, até mesmo um bisavô muito, muito velho como eu. Aprendemos coisas em nossos anos que vocês ainda não tiveram a chance de aprender em seus dias. Confie em nós e entendam por que passamos horas e horas fazendo isso de forma voluntária. Saibam que nós já andamos no mesmo caminho que vocês estão trilhando e já lidamos com os mesmos desafios que vocês estão agora enfrentando. Busque a Cristo. Não permitam que as dúvidas bloqueiem seu caminho. Não temam. Foi assim que os santos em Kirtland viveram. E nesse processo salvaram a igreja e sua posteridade. Quero ouvir seus testemunhos, mas antes quero compartilhar o meu. Meus jovens amigos, tenho absoluta certeza de que o Evangelho de Jesus Cristo é verdadeiro. Mais do que qualquer outra coisa neste mundo, e que ele é o caminho para a paz e a salvação. Eu sei que Joseph Smith, com a idade de alguns de vocês,
Quem agora viu Deus o Pai e seu Filho Jesus Cristo? Sei que o livro de Mórmon é o livro mais importante que já li na minha vida. E olha que já li muitos livros. Sei todas essas coisas porque busquei a Deus em cada pensamento. Praticamente, em todas as ocasiões, tentei ser paciente com minhas perguntas, deixando-as para serem respondidas mais tarde. Não temo o futuro, por causa desta igreja, por causa de vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém.